Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Esquina Cultural. Cada semana vamos receber um personagem da cena cultural brasiliense. No programa de estreia, a conversa é sobre o rock de Brasília nos anos 80 e 90 e o cenário musical nos dias de hoje. O nosso convidado é o jornalista, produtor e apresentador do programa de rock Cult 22, Marcos Pinheiro. Marcos, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje, programa de estreia, né? Seja muito bem-vindo. Muito honrado aí de ser um convidado nessa estreia, obrigado. Nós que agradecemos e ficamos muito felizes. Vamos lá, conta pra gente, você chegou em Brasília em 1980. Como é que foi seu primeiro contato com Brasília e com a cena musical do rock nos anos 80? Eu vim para cá, na verdade, em 1983, precisamente. Na verdade, eu tinha vindo para Brasília anteriormente, a minha mãe já estava trabalhando aqui, a minha mãe ela tem formação de música e tal, e ela veio trabalhar no Ministério da Educação, ela veio transferida da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela já veio para cá ela no início dos anos 80. Então, antes de eu vir mudar para cá, eu cheguei a vir a Brasília, conhecer um pouco a cidade, e eu era muito jovem, né? Você sair do Rio de Janeiro e vir para Brasília ali, ainda mais no início dos anos 80, era uma coisa meio assustadora, né? Você sai de uma cidade muito agitada. Brasília, nessa época, era uma cidade ainda muito pacata, né? Com poucas opções, ainda não com muitas pessoas, né? E foi realmente uma transição interessante. Mas logo que eu cheguei aqui, eu fiz o terceiro ano, né, do segundo grau, e logo eu entrei na Universidade de Brasília. Isso em 1984, para cursar comunicação, né? Depois, com o tempo, optei pelo curso de jornalismo. E aí, dentro da universidade, com certeza, aí a gente começou a travar um contato muito maior, né, com as pessoas e com a cena cultural da cidade, especificamente do rock, num momento muito prolífico também, né, do rock nacional. A partir da década de 90, em 1990, o Brasil viveu uma mudança, tanto na política, mudança de governo, eleição direta para presidente da República depois de muito tempo. E também surgiram novas bandas na década de 90 em Brasília. E, coincidentemente, em 1991 começou o Cult 22, não é isso? Em outubro de 1991. Como é que foi a criação, a ideia, como surgiu essa ideia de criar o Cult 22? A gente teve uma proposta de fazer um programa que tocasse o rock de todos os tempos. De todos os tempos, de todos os estilos, dos anos 50 até o que estivesse acontecendo na atualidade. E aí, em outubro de 91, a gente conseguiu estrear esse programa que está até hoje. Passou por algumas modificações e tal, mas o programa vai fazer em outubro agora 27 anos de existência. Lembro que muitas bandas, para serem lançadas aqui em Brasília, passavam pelo Cult 22. Como é que é? Isso realmente acontecia, né? Sim. Às vezes uma banda assim, ela quer lançar um disco novo na época, passava pelo Cult 22. O que aconteceu? Como a proposta do programa era tocar rock em geral, de todos os estilos, assim, logo que o programa estreou tipo em outubro, 2 meses depois, as bandas de Brasília já colaram na gente e falaram assim, olha, na época era chamada fita demo, né? Aquelas fitas cassetes. As bandas já chegaram com a gente pra, toca nessa fita, toca nessa fita. Então a gente criou dentro do programa um quadro que era justamente para tocar as demos, as fitas, aqueles lançamentos das bandas de Brasília, tudo ainda embrionário e tudo mais. E a gente teve um prazer muito grande, principalmente a partir de 92, de começar a tocar, de trazer essas bandas do programa para a própria programação da Rádio Cultura. Então a gente começou a tocar as bandas na coisa, então aí vieram Raimundos, Little Quail, Mascavo Roots, Oz, Právida, mais pra frente Câmbio Negro e tal, entre outras tantas bandas dessa geração dos anos 90, Cabelo Duro, DFC e tal, que começaram tocando no Cult 22 e eventualmente tocando também na programação da rádio, até porque também tinha um outro programa na rádio na época, até hoje, né, tem programas de música de Brasília, e tinha um programa lá especificamente que era um programa chamado Feira de Música. Década de 90, obviamente, não tinha as mídias sociais que nós temos hoje, e-mail, então passava muito pela rádio. O programa ainda existe, o Cult 22. O que mudou do período da década de 90 para hoje? Uma banda depende muito da rádio, a rádio continua sendo essencial para o sucesso de uma banda? Como é que você enxerga essa mudança? Com o advento da internet, o que acontece? Como o nosso programa é um programa que é mais voltado para um público mais... é um nicho maior, né, na questão do rock. E esse público, ele, de uma certa forma, ele tem outras formas, assim, há muitos anos, né, tem outras formas de ouvir música, de obter, baixar, fazer o download, etc. Isso foi alterando muito, assim, a gente teve que realmente investir muito nas questões das redes sociais. Primeiro com o site, a gente criou a primeira versão do site do Cult 22 em 97,
que depois Manos, depois virou um blog, e aí a gente faz o podcast dos programas, depois criamos a fanpage no Facebook. Então, o Cult 22 homenageando 5 aniversariantes da semana. Nós fechamos com o grupo Japan, a música Life in Tokyo, homenagem ao vocalista David Sylvian, que fez 60 anos essa semana. Tivemos ainda Sublime, homenagem ao Brad Lowe, que faria aniversário essa semana, faria 50 anos. Então foi Instagram, quer dizer, a gente foi se adaptando para essa realidade. E é claro que hoje a gente não tem a audiência que a gente já teve em outros anos. Mas a gente ainda percebe que as bandas têm o prazer de estar ali tocando. Assim, talvez elas não precisem mais, né? Hoje elas podem lançar uma música, um clipe no YouTube, ou lançar as músicas como lyric videos, ou assim, ou no YouTube, em outras redes sociais, tem várias plataformas para compartilhar, e elas prescindem, vamos dizer assim, não tem a necessidade de ter a rádio. Mas é um prazer, né? Eu acho que para o artista tá ali ligando numa mídia, digamos, convencional, numa rádio, etc., e ouvir a música dele, né? Então, gente, toda semana, praticamente, a gente recebe bandas, às vezes até mais de uma, por programa para poder fazer entrevista. A gente toca rock em geral, rock internacional, rock nacional, mas está sempre recebendo as bandas de Brasília para lançar disco, para divulgar algum show, alguma coisa assim. E o Porão do Rock? Também foi na década de 90 que começou o festival. Você participou desde o início. Como é que foi a ideia de um festival de rock em Brasília? O Porão do Rock, só para contar a história brevemente, ele é um coletivo, né? Ele forma ali no subsolo do Bloco Área 207 Norte, embaixo onde tem aquela creperia Chimichu. Ainda existem algumas salas de ensaio, mas nos anos 90 existia uma coisa de umas 10 salas de ensaio. E as bandas se juntavam ali, né? Tava numa sala, outra na outra, e aquelas bandas se juntaram e falaram, pô, vamos fazer um festival. Vamos juntar as bandas aqui, eram 15 bandas nesse núcleo inicial, para fazer um festival. O nome, inclusive, Porão do Rock é por isso, né? A maioria das bandas eram bandas de rock e era num subsolo, então era um porão, né? E daí a coisa foi crescendo, quer dizer, daquele núcleo inicial das 15 bandas em 98, 99 o festival, a primeira edição foi em agosto de 98, está fazendo 20 anos agora. Aí em 99 o festival já abriu, essas bandas continuaram e abriram para outras bandas locais e também chamaram nacionais. E depois, a partir de 2000, o festival cresceu numa proporção gigantesca. Já mudou para o estacionamento do Mané Garrincha, onde praticamente aconteceu desde então, e chamando bandas nacionais e bandas internacionais, e o festival continua até hoje. Então hoje, no Porão do Rock, eu além de fazer a parte de imprensa, desde o início eu faço a curadoria das bandas também, faço parte do comitê que faz a curadoria das bandas que vão tocar no festival. No ano passado a gente teve mais de 160 ou 170, não me engano, inscrições só de bandas do DF em torno, que poderiam se qualificar para participar da seletiva. Ou seja, bandas que nunca tinham tocado no festival, né? E a gente selecionou, foram 3 seletivas no ano passado, foram 10 bandas em cada seletiva, dessas 170, nós escolhemos 30 bandas para participar do festival, para participar das seletivas, e dessas 30, 6 se classificaram para o festival. São números relevantes, né? 160 bandas, então quer dizer que Brasília ainda está... Muito, todo ano tá aparecendo banda não. Eu acho que todo ano acaba uma banda que nasce mais 5, sei lá. Eu aproveito para te fazer uma pergunta que você até comentou aí no meio da entrevista. Brasília, na década de 80, era conhecida como a capital do rock. Nós passamos pela década de 90 também com bandas incríveis. E, na sua opinião, Brasília ainda tem o título de capital do rock? É uma pergunta difícil de responder, mas não porque a Brasília não tenha uma produção em quantidade e qualidade, mas é justamente por causa dessas mudanças de mídia, de relação do público com a música, isso acabou alterando bastante. Mas, por exemplo, eu vejo hoje, falando especificamente desses últimos 2, 3 anos, que a gente está tendo uma explosão, uma nova geração que está se movimentando bastante. Seja porque estão se conectando por redes sociais, se movimentando, se organizando em eventos e tal. Então a gente está tendo uma rede de novas bandas muito legais, bandas que têm aí 5, 6 anos, bandas dessa década mesmo. Eu aproveito para perguntar qual a dica que você daria para as novas bandas se inserirem no cenário da música. Eu acho que o segredo hoje é essa integração. E eu acho que é isso que... Esse trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Porque antigamente você gravar um disco era muito mais difícil. Hoje é muito fácil. Você pode gravar um disco, eu posso gravar, qualquer um pode gravar. Só que o que vai fazer com que aquela banda se destaque mais em relação à outra? Então é justamente essa integração, é um trabalho em que um vai lá, é um dando a mão ao outro, a cena independente funciona desse jeito.
É uma banda que ajuda a outra, se integra, organiza um show, grava junto, faz uma participação, faz uma brincadeira. Essa integração é que é muito importante. E o que tem se destacado muito, além das gravações e tal, é a questão da imagem, né? Então, a imagem, né, sempre contou muito, né? Então, as bandas independentes estão trabalhando muito com o lançamento de clipes, fazendo campanhas no YouTube, lyric videos, estão fazendo um trabalho gráfico muito interessante que acaba que chama atenção. É claro que muitos estão fazendo isso também, é difícil às vezes se destacar, mas tendo essa integração e podendo saber esse trabalho gráfico de imagem é importante também. As bandas da década de 80 e década de 90, muitas delas, para poder realmente fazer o sucesso no cenário nacional, tinham que sair de Brasília, tinham que ir para São Paulo ou Rio de Janeiro. Isso mudou, então, com as novas plataformas digitais? Felizmente. Eu acho que, inclusive, os calendos mineiros continuam morando aqui. É claro que, assim, acabam viajando muito, né? Porque quer queira, quer não. Tem que ir para São Paulo, tem que ir para outros estados. Mas a base deles continua aqui. Todos estão morando em Brasília. Ninguém está saindo ou querendo sair, pelo menos a curto prazo, de Brasília para poder se destacar. Estão conseguindo sobreviver tendo a base na sua própria cidade. Nós estamos aqui abrindo um espaço, hoje está sendo o programa de estreia, exatamente para a gente poder trazer personagens da cultura e da música brasiliense, né? Então, quem sabe seja um espaço que a gente possa ampliar cada vez mais. Vida longa. Vida longa, e eu já te agradeço, espero que todos tenham gostado, espero também que você tenha gostado. Com certeza. Agradeço muito, e quem quiser pode nos acompanhar nos canais do YouTube, no Esquina Cultural Uniceub. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.